So Claudia, do you mind to read the first question that we sent to you, and then me or Carla will start to answer. Is it okay? Ok, fine, of course. Então eu vou fazer a primeira pergunta que foi enviada por e-mail. Como a fáscia está relacionada à hipertonicidade em condições neurológicas? Antonio, is for you. Yeah. So we published a couple articles explaining that the fascia is really affected in neurological patient. Nós publicamos um artigo recentemente dizendo que a fáscia ela é realmente responsável por funções neurológicas. We find out that in patient with hemiplegia, with stroke, with traumatic brain injury, there is an immobilization that will change the quality of the deep fascia. Nós descobrimos que em pacientes que tiveram ataques, derrames e em outras lesões traumáticas, outras lesões de traumas, perdão, eles têm correlação com a fáscia. A little bit shorter so that I can reproduce it, okay? Do not miss anything. Otherwise, I need to ask you to repeat several times, please. So we did some treatment even in São Paulo, in Lucy Montoro, few years ago. Nós fizemos alguns tratamentos em São Paulo e em Simontoro alguns anos atrás. And we saw that with the manual therapy, we are able to decrease the stiffness that is a peripheral problem of the fascia. Nós vimos que com a terapia manual nós podemos diminuir a rigidez e... Desculpa, esqueci. Sorry, I forgot. The stiffness of the rigidity of patient with a neurological problem. Ok. Reduzir a rigidez de pacientes com problemas neurológicos. So this is very interesting because it means that we have a peripheral component of spasticity. Isso é muito interessante porque podemos dizer que nós temos componente periférico e plasticidade. With manual therapy, we can improve this disorder. E com a terapia manual, nós podemos melhorar esses danos. Okay. You can go ahead with the next one. The next question, okay. Como é possível, seguindo as evidências, resolver uma densificação? Antonio, I think that is also for you, or what do you think? Well, we can resolve a densification because nós podemos resolver uma densificação porque we saw that the densification is an aggregation of hyaluronan in the extracellular matrix. Nós observamos que a densificação é uma agregação do hialuroniano na matriz extracelular. And this was proved with a particular article that I'm going to share with you. E isso está provado e documentado num artigo em particular que eu vou compartilhar com vocês. So if you push the button on the top, okay, you can... Se vocês pressionarem o botão abaixo, vocês podem... you can download an article for free that will explain how we saw
the densification with an MRI. Vocês podem fazer o download do artigo e vocês verão como nós percebemos que podemos fazer o diagnóstico sem a ressonância, com a ressonância, perdão. So in this article that you can download, you will see a specific MRI before and after treatment, and you will see how the extracellular matrix change. Com esse artigo, vocês poderão observar imagens de ressonância antes e após e ver como a matriz extracelular foi modificada. So this was the first time that we proved that with manual therapy, we can change the physiology of the tissue. Essa é a primeira vez que podemos provar que com a terapia manual podemos alterar a matriz extracelular do tecido. So preliminary data, but if you download the article, you have all the detail about this research. It will be very, very important for you to have the full view of this. Se vocês fizerem o download do arquivo, vocês terão toda a informação, acesso a todas as informações detalhadas sobre esse artigo, que será muito importante para vocês. Okay, we can go ahead with the next one. Ok. Qual conexão pode explicar a correlação entre o músculo esquelético e a face pélvica visceral? Can you translate in English, please? Sure, no problem. Which connection can explain the correlation between musculoskeletal and visceral pelvic fascia? In the pelvic floor, we have many points of connection between the visceral fascia and the locomotor system fascia. And we have seen... Wait. Just a second. Can Sure. you please? Yes, you are right. Sorry. So I can repeat. We have seen in the visceral, in the pelvic area, we have many points of connection between the visceral fascia and the locomotor system. Ok, nós observamos que no pericárdio nós temos muitos pontos de ligamento, de conexão da face visceral e o pericárdio. And we have seen as all the abdominal fascia move in the pelvic floor and then continues in the back. Nós observamos que toda a face abdominal, ela se liga ao assoalho pélvico e também tem a continuação por trás, nas costas. We have also seen as the gluteus maximus have a connection with the anococcygeal ligament. Nós também observamos que o glúteo maximus também tem conexão com o ligamento contínuo. And if we stretch the gluteus maximus, we modify the tension around the anus. Se nós tensionarmos, alugarmos o músculo maximus, o glúteo maximus, nós teremos, after glúteo maximus, the tension of the gluteus maximus create a tension around the anus. Ok. O alongamento do músculo maximus, ele cria uma tensão ao redor do ânus. And for that reason, the people that train a lot the gluteus or have some problem in the gluteus can have also problem in the anal region, for example. Okay. Por essa razão, as pessoas que treinam muito a parte glútea pode desenvolver problemas na região. But we have also seen that we have just published a paper about the C-section outcome. Nós também temos um artigo que está para sair sobre a dissecação.
And we demonstrate that the people with C-section also after year have a reduction in the thickness of the external oblique muscle and the rectus abdominis muscle. Nós observamos que as pessoas, após a dissecação, elas apresentam um problema pardon, professor, again? The reduction of the thickness of the external oblique muscle and rectus abdominis muscle. A redução da espessura do reto do abdômen. But the fasciae of this muscle are thicker. Mas a fáscia desse músculo é mais espessa. And if we check with the ultrasound the scar of the C-section, we can see. Se nós checarmos com a ultrassonografia a cicatriz dessa incisão, nós podemos observar. We can see the skin and the subcutaneous tissue that was carried in the proper way, but the deep fascia remain thicker. Nós podemos observar que o tecido ele se regenera de uma maneira própria, mas what is thicker? Pardon, professor. The deep fascia is thicker in 75% of the case. A fáscia profunda ela é mais espessa em 70% dos casos. It means that all the connection through the deep fascia are changed in the people with C-section. Também significa que toda a relação da fáscia profunda ela altera nas pessoas com C-section. And that can explain why the people with a C-section have often pelvic pain, low back pain, abdominal pain. Ok, cesárea. Isso explica que todas as pessoas que já fizeram cesáreas, elas vão ter dores abdominais e dores lombares. In this case, it is fundamental to treat the deep fascia and not only the skin and the superficial fascia. Nesse caso, é fundamental tratar a fáscia profunda, the deep fascia. And not only the skin and the subcutaneous tissue. E não somente a pele e o tecido subcutâneo. Okay. Okay, thank you. Sorry, just to break a little bit more because it's too much information. Right? Okay, sorry for that. I can try, sorry. Thank you. Okay, so the next one. Right. Qual é a diferença entre fibrose e densificação? Okay, I can answer. Are two different pathological conditions of the deep fascia. Duas diferenças patológicas da fáscia profunda. The fibrosis is a true anatomical disruption of the deep fascia. A fibrose ela é, na verdade, uma grande disarrangement. A disarrangement of the deep fascia. Desarranjo da fáscia profunda. And we lost the organization in layer, and the collagen fiber are all disorganized. Nós perdemos a organização em camadas e a fáscia profunda. Lose the organization in layers and the collagen fiber are all disarranged. E as fibras de colágeno, elas ficam desorganizadas. The fibrosis could be seen with ultrasound. A fibrose pode ser observada com ultrassom.
And is what we'll see in the scar after C-section, for example. E é o que nós observamos numa cicatriz de cesárea, por exemplo. Because the fascia is whiter, is thicker, is different. Porque a fáscia, ela está esbranquiçada, mais espessa, ou seja, ela está diferente. At the contrary, the densification is only a change of the viscosity of the fascia. Por outro lado, a densificação é somente uma mudança na viscosidade da fáscia. So the collagen component is perfect. Então, o componente de colágeno é perfeito. But the alteration is only in the hyaluronan and in the loose connective tissue. Mas ele está somente presente com o hialuronano e o tecido conectivo. And for that reason, the collagen layer are not able to glide one respect to the other. Por essa razão, a fibra de colágeno, ela não desliza perfeitamente. In this case, at the ultrasound, we'll see a healthy fascia. Por essa razão, na ultrassonografia, nós observamos uma fáscia vermelha. Only with a dynamic ultrasonography, so asking a movement, we'll see a lack of movement. Somente com uma ultrassonografia com movimento podemos observar a falta do movimento. And is what, for example, Professor Langevin demonstrated in the people with low back pain. Sorry, Professor, again. This lack of gliding was demonstrated for the first time by Professor Langevin for low back pain. Ok, essa deficiência da face, do deslizamento da face foi mostrada primeiramente pelo professor, what's the name? Langevin. Please? Langevin. Langevin, com referente à dor ciática. Okay. Thank you. Thank you. Como a fáscia está relacionada com a propriocepção? Okay, I can answer. I studied a lot the innervation of fascia, and my first paper was about the innervation of fascia. Eu estudei muito sobre a inervação da fáscia e o meu primeiro artigo foi referente a esse assunto. And we have also submitted now another paper about the innervation of thoracolumbar fascia. Nós enviamos agora, recentemente, um outro artigo relacionado à inervação da fáscia. And we demonstrate as the fascia, the deep fascia is very rich in free nerve endings. Nós demonstramos que a fáscia profunda, ela é muito rígida, very rigid, sorry. Molto ricca, has many. Has many free nerve endings. Has many free nerve endings. As many? Free nerve endings. Okay, sorry. Como músculos, terminações livres, terminações nervosas livres. Okay, all right. So free ending nerves. Yeah. Sorry. And the free nerve endings are organized like a net with many connections each other. Ok, as terminações nervosas livres, elas são organizadas como uma rede, como um mapa, né? Com muitas terminações. Perdão. And in such a way, they could be stretched in different directions.
eles podem ser alongadas em muitas direções diferentes. And the different deformation can perceive the movement direction. As formações, as diferentes formas podem ser percebidas em diferentes direções. But the particular thing is that we have a different density of nerve in the different deep fascia. Mas podemos perceber que há diferentes densidades de nervos dentro da fáscia. For example, the thoracolumbar fascia is much more innerved respect to the gluteal fascia. Por exemplo, a fáscia torocolombar ela é muito mais enervada do que a fáscia do glúteo. And the wrist and ankle retinacula are much more innerved respect to the other fascia. Okay, sorry, professor. A fáscia do peito ela é muito mais enervada do que a fáscia, do que as outras fáscias. And in the retinacula, we found also Pacini and Ruffini corpuscle that increase the ability to have a proprioceptive role. Nós também encontramos no retináculo os corpúsculos de Ruffini e Pacini que aumentam, The proprioception. Que aumentam a propriocepção. And in the hand and in the feet, the deep fascia totally connected is adherent to the superficial fascia. Então, a fáscia, ela acaba por se... I'm sorry, again, professor, please. In the feet and in the hand, the superficial and the deep fascia are totally connected. Ok, então nos pés e nas mãos, a fáscia profunda ela é totalmente conectada. In such way, we have much more proprioception in our extremities. Por essa razão, nós temos muito mais propriocepção nas extremidades. So we need to study in a specific way the different fascia because each fascia has a specific innervation and a role. Então, portanto, precisamos estudar de forma específica os diferentes tipos de fáscia, porque cada uma delas tem uma função específica. Inervação específica. Okay, thank you. Okay. A fáscia superficial é tão importante quanto a fáscia profunda? Well, should I answer? Mm-hmm. So we have two different kind of fascia, it's true, with two different innervation. Então, nós temos dois tipos diferentes de fáscia com diferentes inervações. So the deep fascia is well known and is strictly related with the muscle and the musculoskeletal system. A fáscia profunda, ela é bem conhecida por estar relacionada à fáscia musculoesquelética e, fáscia profunda. Exactly. The superficial fascia is more related with the skin and with the subcutis. A fáscia superficial ela está mais relacionada à pele e à subcutânea. So we were quite surprised with the last article of Carla Stecco that she proved that the superficial fascia is even more innervated than the deep one. Okay. Nós estamos bem surpresos com o último artigo da professora Carla Stecco, que prova que a fáscia superficial ela é mais inervada do que a fáscia profunda. But if we evaluate what kind of innervation there is and could be the function of the superficial fascia,
we can clearly understand that it is a very important tissue. Sorry, Professor, too So long. Hard to remember. if we evaluate there is a high innervation because it's still a very important tissue. Se avaliarmos essa inervação, nós podemos observar que é tecido muito importante. So the difference is that the superficial fascia is more related with the perception that come from outside, that can be pressure, can be temperature, it can be. A face superficial ela é mais relacionada à percepção que vem externa. Pode ser de pressão, de temperatura também. While the deep fascia have a mechanoreceptor free-handed nerves for mechanical force transmission. Enquanto a face profunda ela tem mecanoreceptores e for load transmission, for perceive the tension, the load. Para perceber a tensão e a carga. Superficial fascia will be definitely more related with dysfunction such lymphedema, cellulitis, alteration of the perception of the skin. Okay. A face superficial ela é mais relacionada com linfedema, celulite e alterações na pele. The deep fascia is more related with referring pain, sharping pain, and with like alteration of the perception of the body. A face profunda ela é mais relacionada a dores mais agudas, sharp pain, and proprioception, alteration of the proprioception. E a alteração da propriocepção. So it's very important for all the clinicians understand what is the problem of the patient. Então, é muito importante para todos os praticantes e médicos entender qual é a origem do problema. And understand what tissue has to be treated. E entender qual tecido deve ser tratado. Because if you treat the superficial fascia, you need another manuality. You need a more light manuality. You have to manipulate, change the quality of the tissue of the subcutis of the superficial fascia. Porque se você trata a face superficial, você tem que manipular, make a manipulation of the skin of the connective tissue in the subcutis and the superficial fascia. Você deve fazer a manipulação da subcutis da face superficial. So the pressure will be lighter, less pressure, okay? And at the same time, you have to hold on the skin to affect the more superficial part of the subcutis. A pressão deve ser mais leve e, ao mesmo tempo, você deve segurar a pele para fazer a pressão sobre a subcutânea. If we want to treat the deep fascia, we have to go through the hypoderma. So we have to increase the pressure to get to the surface of the muscle where there is the deep fascia. Se você quiser tratar a fascia mais profunda, você tem que ultrapassar a hipoderme. To get to the deep fascia. Para chegar até a face profunda.
and you will need like a relative smaller surface to don't spread too much pressure in the skin, but to concentrate the pressure in the tissue below the fat. Você deverá trabalhar numa superfície pequena para que você concentre mais força e poder alcançar a face profunda. So this is very important because you have to clearly understand what is your target. Isso é muito importante porque você tem que entender qual é o seu objetivo. Different target, different treatment, different result. Objetivos diferentes, tratamentos diferentes, resultados diferentes. Yeah. Ouvi dizer que a fáscia tem receptores hormonais, então uma alteração da fáscia pode explicar a dismenorreia? Can you translate Can you in English? translate? Yeah. Pardon? Can you translate in English, please? I heard that fascia has hormonal receptors, so an alteration of the fascia can explain dysmenorrhea? Yes, of course. We demonstrate the presence of hormonal receptor some years ago. Sim, claro, nós demonstramos a presença de neuroreceptores alguns anos atrás. And we demonstrate last year that under different stimulation, with a different level of estrogen, the fibroblast produce different quantity of collagen type 1, type 3, and elastin. Okay, Professor, again, break a little bit, otherwise I cannot Yes, translate it. so we demonstrate last year, thanks also to the collaboration of Caterina Fede, that different hormonal stimulation, different level of estrogen. Ok, nós demonstramos um ano passado que com a colaboração da professora Caterina Fede? Fede, que diferentes níveis de estrogênio Stimulate the fibroblast to produce different amount of collagen type 1, 3, and elastic fiber. Can you break it, please? Yeah. Okay. Stimulate. The different level of estrogen stimulate the fibroblast to produce diferentes níveis de estrogênio, eles estimulam os fibroblastos e produzem fibras de colágenos tipo 1, 2 e 3. 1, 2 and 3. 1, 3 and elastic fiber. Okay. Not fibras 2. de colágeno. Ok. Fibras de colágenos tipo 1 e 2 e 3. And, pardon? Elastic fiber. Fibras elásticas. Not collagen type 2. Não tipo 2 de colágeno, perdão. Okay. So we treat this means that the fascia change its stiffness in the different period of the female. Ok, isso significa que as fáscias elas mudam a rigidez dependendo do período, dependendo do período, the period of the month. In the period of the month in the female. Ok, no período do mês, né, do feminino, da mulher, então período menstrual da mulher. But also during pregnancy and after menopause. Mas também durante a gravidez e também a menopausa. So after menopause, the fascia became thicker and stiffer. Após a menopausa, a fáscia ela se torna mais rígida, mais grossa. During pregnancy, the fascia became more elastic and looser.
durante a gravidez, a face ela se torna mais elástica e frouxa. And that is correct because we need to permit the adaptation of the abdominal wall. E isso está correto porque precisa permitir a elasticidade da parede do abdômen. But during the normal life, during the month, such type of variation can trigger pain if the fascia is stiffer. Durante o período, durante a menstruação e durante o período do mês ou a gravidez, essa face ela pode causar dor também. So we need to check the fascia and to release the densification to permit such type of adaptation. Então, precisamos fazer a liberação facial para permitir essa modificação do corpo. Okay. Thank you. Como a fáscia pode gerar dor? Can you also repeat in English, like how fascia can generate pain? Okay. How fascia I can speak a little bit generate pain? Portuguese, a little bit. Okay. So fascia can change his stiffness due to a change of his constitution. A fáscia pode mudar, alterar, né, a sua rigidez de acordo com a sua constituição. So we already heard about fibrosis and densification, the two major problems that fascia can get. Então, nós ouvimos falar sobre fibroses e densificação, que são os dois principais problemas da fáscia. Fibrosis, very rare, is related to inflammation, surgery, trauma, contusion. A fibrose ela é mais rara e geralmente ela é relacionada à inflamação, traumas, contusões, cirurgias. Densification is definitely more common. It is related to very simple events like A densificação ela é mais comum, mas ela é relacionada com eventos mais simples, tais como like immobility. So when you wake up in the morning, imobilização, por exemplo, quando você levanta de manhã, you feel like a heel pain because the rigidity of the crural fascia during the night have increased the tension down to the leg, for instance. você sente a dor no calcanhar porque durante a noite a rigidez ela aumenta. So because the matrix, the extracellular matrix, is a thixotropic element. Porque a matriz extracelular é um elemento tixotrópico. So it's like ketchup. If you leave it, it becomes sticky. If you shake, it becomes a lubricant fluid. Então, é mais ou menos como um ketchup. Se você deixa parado, ele fica mais denso. Se você sacode, agita, ele começa a ficar mais líquido. For this reason, when the patient tells you, look, when I start to move after long sitting, I have pain, but then it gets better with the movement, that is not arthritis. Então, quando o paciente diz, olha, quando eu fico sentado por um longo período e depois eu levanto e eu sinto dor, então não é artrite. But again, if the pain gets better with the movement, that is myofascial problem. Se a dor ela melhora com o movimento, então com certeza é uma dor miofascial. Okay. The fascia, it can change the viscosity also with the low temperature. A fáscia também pode mudar a viscosidade também com a baixa temperatura.
So when the patient tell you, look, tomorrow is going to rain. So every time that the weather change quickly, like I get to rain, I have a neck pain, I have a shoulder problem. Então, quando o paciente diz, olha, amanhã vai chover e quando a temperatura baixa e ele tem uma dor no pescoço, that is really related to myofascial problem. So é relacionada a um problema miofacial. and as well, when the patient tell you, look, if I put ice, I don't feel so much improvement. But if I put like a hot package, I feel a relief. I feel less pain. Então, quando o paciente te diz, olha, quando eu coloco gelo, eu não sinto muita melhora, mas quando eu coloco uma bolsa quente, melhora bastante a dor. These are all situations that are clearly related with myofascial pain. So this densification of fascia. Então, essas situações, elas são realmente ligadas à dor miofacial e à densificação da fáscia. But Go ahead. no. Now, if I can also add other point is about the peripheral sensitization, because the group of Professor Mens demonstrate a change of the innervation. Gostaria de adicionar um ponto que o professor, sorry, professor again, once more. Mens. The name A German, of the professor. a German professor. Ok, é um professor alemão, Manson, yeah. Ele diz sobre a inervação da fáscia. And he demonstrated that a trauma, chronic inflammation, a problem can increase the number of free nerve endings in the fascia, and this can create a sensitization of the fascia. Ok, ele mostra que, sorry, Professor Shorter, he shows that, sorry, I'm so sorry, because it's too long. Okay. I'm so sorry. Break it. It demonstrates that previous trauma, inflammation, chronic inflammation can create more nerve. Ok, ele diz que traumas e sensibilização da fáscia pode criar mais inervação. And this can create a peripheral sensitization. Pode criar uma sensibilização periférica também. And so it means that the fascia is more sensitive to tension. Significa que a face ela é mais sensível à tensão. And another possibility is totally different, was demonstrated by Wilke. E outra possibilidade totalmente diferente demonstrada por Wilker. It demonstrates that through the fascial line, a problem in the calf can affect the neck. Ele demonstra que através da conexão da fáscia, um problema no tornozelo pode afetar o pescoço. Because the alteration of the fascial tension can arrive far away from where we feel the pain. A inervação da tensão facial, ela pode chegar longe, ela pode ir até longe de onde nós sentimos a dor. For example, a low back pain often is not due to an alteration of the thoracolumbar fascia. Por exemplo, uma dor ciática, ela pode ser devida a uma dor na face torocolumbar. But the fascia thoracolumbar that is very well innerved feel an unbalanced tension. Mas a face torocolumbar, que é muito inervada, ela falta o equilíbrio da inervação. And for example, a trauma in the ankle
can stretch a leg more, sorry. Por exemplo, um trauma no tornozelo pode alongar a fáscia muito mais. Stretch a leg more respect to the other one. Ok, pode alongar mais uma perna do que a outra. And consequently, the thoracolumbar fascia have a deformation. E, consequentemente, a face thoracolumbar sofre uma deformação. And the free nerve endings inside trigger as a pain. Sorry, the beginning, The nerve inside the thoracolumbar fascia perceive the alteration as a pain. E o nervo dentro da face thoracolumbar percebe essa alteração como dor. In this case, we have not to treat the thoracolumbar fascia, but we need... Sorry. Nesse caso, não tratamos a face thoracolumbar. But we need to follow the fascial continuity to look for the fibrosis or the densification in the ankle, for example. Precisamos seguir a continuidade da fáscia para tratar a densificação no tornozelo, por exemplo. I think that the anatomical continuity through the body of the fascia is marvelous. Eu acho que a continuidade anatômica da fáscia no corpo é maravilhosa. And every time I treat a patient, I really like to understand the history of his pain. E toda vez que eu trato um paciente, eu gosto de entender a história da dor do paciente. Because only understanding the evolution of the different densification, we can really care the patient. Mas somente através do entendimento da evolução da dor do paciente que nós podemos realmente tratar a dor. Thank you. Sorry, Antonio, but... Yeah. Shall we go ahead with the other? There are a couple more questions, and we will have a few more questions for the audience. There are many questions in the audience. Yeah, I know, but we will not be able to answer all. Go ahead, Claudia. Ok. Você acha que a inflamação é sempre uma condição patológica ou ela pode desempenhar um papel no processo da cura? Can you translate in English? Okay. Do you think inflammation is always a pathological condition, or can it play a role in the healing process? Can I answer? Then maybe. I think that is very important if used in the proper way to permit the correct remodeling of the fascia. Eu acho que é muito importante se usarmos a forma precisa para tratar a fáscia. Because surely the inflammation could be seen as a bad thing. Com certeza, a inflamação pode ser vista como algo ruim. But our body uses the inflammation to modify the tissue, to care the tissue. Mas o nosso corpo, ele usa a inflamação para modificar o tecido, para cuidar e tratar o tecido. So if we have a true alteration of the deep fascia, as for example in the C-section or after trauma, mas se nós tivermos uma real mudança no tecido facial, como por exemplo num trauma ou numa cesárea, I think that is fundamental to create a small inflammation in a very precise point. Acredito que seja importante criar uma inflamação num ponto preciso do corpo.
Okay. Yeah. All right. That's okay. Well, yeah, I mean, we just saw that even in the tendon, the inflammation inside the tendon is important. So Nós apenas observamos que é importante, que a inflamação dentro do tendão é importante. So like the anti-inflammatories sometimes are not indicated because they stop this process. That is a healing process. Então, o anti-inflamatório... So we saw that the guideline said right now, don't use anti-inflammatory when there is a tissue repair. Ok, então nós não usamos anti-inflamatório quando há a reparação tecidual. So we have to distinguish what kind of inflammation and what is the meaning of this inflammation. Devemos distinguir qual é o tipo de inflamação e qual o significado dessa inflamação. And always, like with manual therapy, inflammation will not occur in the area of the symptom, will occur maybe where you are treating the patient. That can be completely different from where the patient is swelling. Okay. So that with the manual therapy, you don't generate inflammation in the area. Ok, sorry. Com a terapia manual, você não gera inflamação na área. Where the patient feel the pain or there is inflammation. Onde o paciente sente a dor, onde há inflamação. Okay. Coming back at the example, can I add something? Sorry. Coming back to the example of the low back pain and ankle sprain. Então, retornamos ao exemplo da dor lombar e da torção do tornozelo. Surely, in the thoracolumbar fascia, we have not to create an inflammation because there is no alteration of fascia, it's just painful fascia. Na face da thoracolumbar, nós não vamos criar uma inflamação. Sorry, again. It's not creating because the thoracolumbar fascia is just feeling a wrong tension. Ok, porque a face thoracolumbar já está sentindo a inflamação, a tensão e a inflamação. But if we want to cure the fibrosis in the ankle sprain, we need to create there the inflammation. Mas se nós queremos tratar a inflamação na torção do tornozelo, precisamos criar a inflamação lá, no tornozelo. Because in such a way we activate the biological process of remodeling. Porque de uma certa forma nós ativamos a remodelação biológica no local e neurológica no local. Without inflammation, we take much more time to have the same result. Sem a inflamação, levamos muito mais tempo para ter o mesmo resultado. Because we only help the body in the physiological remodeling, but it takes months. Porque nós temos o corpo somente na remodelação fisiológica. But surely we need to be prepared to create the smallest inflammation as possible. Mas também precisamos estar atentos a criar a menor inflamação possível. Just to start the remodeling process and then to permit the body to recreate the proper fascia.
para criar a remodelação e para que o corpo permita, para que o corpo consiga fazer essa remodelação da fáscia. Thank you. So here the last question that I have. Você acha que a dor durante o tratamento é sempre um elemento a ser evitado? Do you think that pain during treatment is always an element to be avoided? Antonio, faccio io? Do you want to start? Do you want to start? Okay, I can start. I think that will be fantastic to avoid pain, but I think that is not possible often. Acho que seria fantástico poder evitar a dor, mas nem sempre é possível. We have tried many times to reduce the pressure, to avoid the pain, but I haven't never the same result. Nós tentamos por muitas vezes reduzir a pressão, tentar evitar a dor, mas nós não temos o mesmo resultado. Okay. Yeah. Okay. So we have done for instance, injection of an enzyme that decrease the stiffness. So with the, Nós fizemos, por exemplo, a injeção de enzimas. And this injection is not painful, but it cannot be done by manual therapists. Essa injeção ela não é dolorosa, mas ela também não pode ser feita por terapeutas manuais. At the same time, there's literature that explain that when you do exercise, a rate of pain is still indicated to get better outcome later on. Da mesma forma de que quando nós fazemos exercício, um pouco de dor é necessário para que você tenha uma melhora. So it's important to understand what kind of pain you are talking about. Então é importante entender qual tipo de dor nós estamos falando. Because if it's pain due to a stimulation, so nociception is a good type of pain. Então, se é uma dor relacionada à estimulação, à nocicepção, é uma dor boa, um bom tipo de dor. Because you generate a pressure that is within the normal range, physiological range, but porque você gera uma pressão que é dentro de uma amplitude de dor. Like a physiological range of pressure. Ok. Uma amplitude dentro da fisiologia, uma amplitude fisiológica. So you don't generate any tissue damage. Então você não terá danos no tecido. At the opposite, in a pathological tissue, that pressure can generate a painful afference, like that. Num tecido, por outro lado, se é uma dor patológica, você pode gerar problemas no tecido. Or if the tissue is altered, the same pressure, it will generate a painful afference. Se o tecido está alterado, a mesma pressão vai gerar uma aferência. Dolorosa. Okay. Dolorosa. So it's not so much like the pain, but is the manuality that you applied and the location where you applied. Não é somente a dor, mas sim a prática manual que você aplica e a localização e o lugar. So you have to always work in a safety way. So it has to be safety, but safety, I mean, it doesn't mean that it's not painful. Okay. Nós devemos trabalhar de uma forma segura, mas eu quero dizer que
estar de uma maneira segura não significa sem dor. So these were the most common question that we collected in the last month. Então, essas foram as questões, as perguntas mais importantes que coletamos na última semana. Fabiana excused as she was not able to join with the microphone, but she were listening all the webinar. A Fabiana, infelizmente, não pôde estar conosco, ela não conseguiu ligar o microfone, não funcionou, mas ela esteve presente durante todo o evento. So we can have like a few minutes to answer a couple of questions in the chat, but we cannot answer all of them. Nós podemos ter mais alguns minutos para responder algumas perguntas no chat, mas infelizmente não conseguiremos responder todas. So, for this instance, we have this question from that is it was published. It was from Gadi Baurtan. After C-section, I often find migraine and knee pain, etc. Does it make sense? Yes, sure, it could be. Sim, então aqui ela disse que sim, pode ser, que depois de a cesárea ela sente dores de cabeça, né, enxaqueca. I think that the fascial connection can explain pain also far away from the first trauma. A conexão facial, né, continuidade facial pode explicar a dor em pontos diferentes. And fortunately, we can treat such type of pain using a fascial treatment. Felizmente podemos tratar esse tipo de problema. Oh, finally! Was really difficult, but I'm here now. Hi guys. Fantastic! I was teaching here and my computer was not working, but now I'm here. Okay. Very good. Excellent. Yes, nice to talk to you. I was just listening, and Brazilians have a lot of questions for you, and we like to know and study about fascia. Yes. Great. So please select you some question and then do the conclusion when you want, okay? Okay. Right. And so I was looking here, what about fascia and migraine? Sobre fáscia e dores de cabeça, o que vocês podem falar? What do you think about? Okay. The fascia of the head are very important and very rigid. A face da cabeça é muito importante e muito rígida. And it is tensioned by many small muscles that are able to maintain the tension. Ela é tensionada por muitos músculos que são capazes de manter a tensão. We have the temporalis muscle that insert in the fascia and stretch the fascia in that way. Nós temos os músculos temporais que são inseridos na fáscia e mantêm a fáscia dessa forma. But we have the occipital muscle that stretch the muscle in that way and can create the migraine like that. Mas nós temos a fáscia occipital que alonga a fáscia dessa forma para trás e pode causar a enxaqueca. And every distortion in such balance can create migraine. Qualquer distorção dentro desse equilíbrio pode gerar a dor de cabeça.
But the alteration of the tension can arrive far away through the fascial connection. Mas a alteração da tensão pode vir de lugares distantes pela conexão facial. Because the temporalis muscle is connected with the masseter muscle, and consequently problem in the mastication can create migraine. A face ela é conectada com o masseter e pode gerar, o problema de mastigação pode gerar a dor de cabeça. But also with the fascia of the sternocleidomastoid muscle, with the sternalis fascia and so on. Sorry, Professor, the connection cut. I couldn't. The connection move in the neck, then in the thorax, in the abdomen. Ok, a conexão que liga o pescoço, o tórax e o abdômen. And consequently, alteration in the fascia of the abdomen, for example, after C-section, can create a migraine. Então, por exemplo, a alteração da face do abdômen depois de uma cesárea pode criar a dor de cabeça, pode gerar a dor de cabeça. But also an alteration in the abdominal tension for food intolerance or for other intestinal problem can create a migraine. Também a alteração da parede da fáscia, da parede abdominal da fáscia pode, por comida ou problemas intestinais, pode gerar dor de cabeça também. In this case, my treatment will be focused in the abdominal region and not in the fascia of the head. Por essa razão, tratamos a fáscia do abdômen e não da região da nuca, da cabeça. Because in this case, the fascia of the head are only stretched in the wrong way. Porque dessa forma, a face ela só está alongada de forma errada. But we need to look for the first cause of a problem, not where we have the symptom. Nós precisamos observar a primeira aparição, a primeira parte do problema e não onde ele ocorre. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, if you want to conclude a little bit, Fabiana, or with something else, because we run a little bit out of time. We have a lot of questions, but obviously we are not able to answer all these new questions today. Temos Yes. muitas perguntas, mas, Fabiana, se você quiser concluir, temos muitas perguntas, mas obviamente não teremos tempo hábil para respondê-las. Então, a gente agradece pela inscrição, pela participação de todos, pelo interesse no assunto. E o ano que vem, a gente vai ter a segunda edição do Congresso de Fáscia Online. E com certeza nós contaremos com a professora Carla, com o professor Antônio, então, estudando, buscando os artigos deles, as formações também no Brasil, vocês podem se informar mais sobre os assuntos aí que vocês têm dúvida. Okay, so I mean, thanks a lot. Thanks to make it happen, this event. Muito obrigada por fazer acontecer o evento. It was a pleasure to be able to be at the online Congress. And again, we will happy to share more material, even in the future event. Every Wednesday, we have a free online webinar. So all are invited to come for free for any event. Todas as quarta-feiras eles têm um evento online gratuito, um webinar, e eles estão convidando todos para participar e está muito feliz de participar do evento do Congresso da Fáscia. So, muito obrigado a todos e nos vemos. Obrigada. Bye bye. Obrigada. Bye bye. Grazie mille. Grazie, bye. Very good. Então, obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Pela Obrigada. tradução e Bye. pela organização do círculo também.
Ah, imagina. obrigado. Obrigada. Obrigada.